Vamos lá, a notícia é da Folha de São Paulo, que a gente já tem acompanhado bastante isso. Ela virou uma defensora do Jair Bolsonaro e sua gangue, e está sempre com argumentos que são os argumentos da defesa do Bolsonaro, e parece que ela vai com uma linha auxiliar, balizando para eles poderem, inclusive, usar a Folha como argumento. E, com certeza, vocês podem ver que daqui a pouco a defesa do Bolsonaro vai estar usando a Folha para ajudá-lo. Aqui o título de hoje é Zanin encara, em caso de Bolsonaro no Supremo, métodos que criticou na Lava Jato. É o que eles falam. Então, nós vamos dar uma decupada na matéria da Folha aqui. Atual presidente da primeira turma do Supremo, que vai analisar a denúncia e julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Cristiano Zanin foi um crítico recorrente da pressa e das circunstâncias em que foram conduzidas as ações que condenaram o presidente Lula na Operação Lava Jato. No Supremo, a previsão também é de julgar Bolsonaro de forma acelerada. Olha só, a Folha está dizendo que o Supremo está querendo julgar o Bolsonaro de forma acelerada. O Bolsonaro está há 2 anos as investigações da Polícia Federal, investigações estendidas. Só agora foi oferecida a denúncia 2 anos após o 8 de janeiro. Onde está o acelerado aí? Com a conclusão ainda neste ano sob a justificativa de evitar uma possível... Não há justificativa. Há um comentário geral de todo mundo que seria bom que isso acontecesse, que, se seguindo o prazo normal, o julgamento vai terminar esse ano. Não há nenhuma coisa acelerada como nós vimos na Lava Jato, onde eles tinham como objetivo prender o Lula. E, para prender o Lula tinha que ser julgado não apenas na primeira instância, mas na primeira e na segunda, por um dos crimes. Tanto que eles dividiram, condenaram primeiro o Lula pela posse indeterminada do triplex do Guarujá, e só depois ele foi condenado em primeira instância pela posse do sítio de Atibaia, porque eles apressaram apressaram o triplex para poder ter a segunda instância no TRF4 e a prisão do Lula poder ser efetuada antes das eleições de 2018. Só que existe uma diferença fundamental. O Bolsonaro não precisa ser condenado agora pelos crimes para não concorrer em 2026. Ele já está inelegível, ele não pode concorrer em 2026. Ele está inelegível até 2030. Então, ele não pode concorrer. Não tem nada de acelerado. As pessoas querem apenas dar uma resposta à sociedade em relação à ansiedade que as pessoas têm. Todo mundo pergunta por que ele não está preso, por que ele continua desafiando a justiça, o filho xingando o Alexandre de Moraes de ditador, ele mesmo provocando uma prisão preventiva, ele procurando refúgio numa embaixada no carnaval do ano passado, se fantasiando de refugiado, e continua solto. Então, não há nenhuma pressa. Aí, aqui a Folha já dá uma primeira caminhada para onde ela quer ir com a matéria. Os advogados de defesa já manifestaram a intenção de questionar prazos e os métodos adotados na tramitação do caso. Porque, na verdade, eles sabem que o Bolsonaro é indefensável. Ele e a quadrilha dele, eles produziram as provas contra eles, eles se autoincriminaram.
deixaram rastro de tudo quanto foi jeito. Entendeu? Zanin foi advogado de Lula durante a Lava Jato. O processo do triplex de Guarujá, no qual o petista foi condenado, foi o mais rápido da operação a ser concluído na primeira instância e chegar ao TRF4, como mostrou a Folha à época. No Tribunal Regional, o caso também tramitou de forma muito mais rápida do que outros processos. Então, a Folha devia fazer uma comparação. Esse processo do Bolsonaro está andando mais rápido do que outros processos. Por exemplo, várias pessoas que participaram do 8 do 1 já estão cumprindo pena. E o Bolsonaro nem começou a ser julgado. Então, onde está essa rapidez? Já teve aquele sujeito que botou a bomba no caminhão, ele já foi preso, foi condenado, já foi preso e, inclusive, já está em liberdade aí por o prazo da pena dele. Ele já cumpriu a parte da pena e está respondendo em liberdade. Então, cadê essa pressa? O TRF4 julgou Lula de maneira célere e sem divergências, o que assegurou que o petista estivesse inelegível e preso antes das eleições de 2018. Exatamente este era o objetivo da Lava Jato. O objetivo do Moro era esse, tanto que ele entregou e depois virou ministro. Não é? Para facilitar a tramitação acelerada no Supremo, olha só de novo, falando que, olha só, a maledicência, a ação de Bolsonaro deve ficar sob a responsabilidade da primeira turma. Mentira! Não é para facilitar, é seguindo a ordem natural do processo determinado pelo próprio STF em 2023. 2023. A não ser em caso de presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, no exercício do mandato, todos os outros casos são julgados pela turma do relator. Como o relator do caso é o Alexandre de Moraes da primeira turma, o caso do Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma, porque os bolsonaristas podem chorar, mas ele é ex-presidente, ele não é mais nada. Então, ele vai ser julgado pela primeira turma. Não é para facilitar a tramitação. Tá? Assim, ficam de fora, olha só, a outra maledicência, ficam de fora os ministros indicados por Bolsonaro à corte, dando a entender que a decisão, além de acelerar, queria evitar os possíveis votos favoráveis ao Bolsonaro. Que sejam votos favoráveis ao Bolsonaro, se fosse o caso, perdia de 9-2. E encana do mesmo jeito. Aí, ambos têm divergido, que novidade! Ambos têm divergido da maioria dos ministros em ações sobre o 8 de janeiro, votando por posições mais brandas sobre condenações e penas. Que novidade! Agora, o que isso tem a ver com o caso? Nada. Ele vai ser julgado pela primeira turma porque é assim que está determinado, independente de ser o Bolsonaro. Em 2019, após o julgamento do processo sobre o sítio de Atibaia, na Corte Regional, Zanin, que na época era advogado do presidente Lula, afirmou em entrevista coletiva que houve um atropelamento e que a fila da ordem processual acabou desprezada. Este fato está ocorrendo agora? Está sendo atropelada alguma fila de ordem? Aqui, na época, havia 1.941 recursos idênticos em julgamento, aguardando julgamento. E o TRF4 pulou os 1.491 para julgar o caso do Lula. Quer dizer, foi visível a manobra, como disse o Zanin na época. A pergunta que tem que ser feita é: esses outros 1.941 recursos que estavam na frente da fila já foram julgados? Questionou, citando a celeridade ímpar do julgamento.
Quer dizer, ele falou e mostrou. A Folha está mostrando alguma coisa, que o processo está sendo acelerado em relação ao quê? Já falamos aqui, vários dos participantes do 8 do 1 já foram condenados, já estão cumprindo pena. E o Bolsonaro nem começou a ser julgado ainda. Desde o início das investigações a respeito da trama golpista, advogados de defesa questionam a relatoria de Moraes. Isso aí é outra coisa que a defesa. Veja bem, a defesa quer questionar o prazo de 83 dias que o procurador levou para fazer a denúncia de todos os que estão sendo processados, não apenas do Bolsonaro. O Bolsonaro é um na quadrilha, o chefe, mas é um. Eles também estão questionando o fato de ser julgado pela primeira turma, que nós acabamos de comentar aqui, que é a praxe do STF, decidido em 2023, e também querem questionar, eles querem escolher também os juízes que vão julgar. Parece os militares também que querem escolher. Esse militar pode ser preso, esse daqui não. Esse daqui não me toque nele. O Arruda, que proibiu a prisão das pessoas que estavam lá no acampamento, nem citado foi ainda. E aquelas outras explosões nas redes elétricas, foram 16 ou 18, que eu não me lembro. Lembram que derrubaram redes de eletricidade, estavam querendo causar o caos com apagões pelo país? Essas pessoas também não. O sujeito que botou a bomba que ia explodir lá no aeroporto de Brasília já está solto. Já foi julgado, cumpriu parte da pena e está solto. Onde está a pressa aí? Aqui estão questionando que o Moraes não podia julgar porque um dos planos do golpe envolvia seu sequestro e morte. Então, ele queria matar o Bolsonaro, queria matar o cara. Então, o cara não pode julgar o Bolsonaro, não. O Bolsonaro pode até querer matar ele, mas ele não pode julgar o Bolsonaro. É de um cinismo, de uma cara de pau fantástica. Basta, então, tiram ele do julgamento, aí o Bolsonaro pega e fala assim, o ministro Dino também não pode, porque o Dino é um comunista, e comunista não gosta de mim, porque eu sou a favor de matar os comunistas. Aí pronto. O Dino também tem que tirar, porque o Dino é comunista, não pode julgar o Bolsonaro, porque os comunistas não gostam do Bolsonaro. A Folha de São Paulo é uma piada de mau gosto. Advogados ainda questionam o fato de Moraes ter indicado que o processo será julgado na primeira turma. Não foi o Moraes que indicou. O STF que julgou e decidiu em 2023. Má fé. Na última semana, a defesa de Bolsonaro já fez um pedido na tentativa de retardar a velocidade do processo. Veja bem, não é o processo que está acelerado, é a defesa do Bolsonaro que está querendo retardar o processo, o andamento do processo. Então, a Folha assume de que lado ela está. É do lado do retardamento do andamento do processo. É isso. É esse o objetivo. Os advogados pediram 83 dias para apresentar a defesa. Esse foi o tempo que o procurador, já acabei de falar sobre esse assunto. Outras questões similares podem ser levantadas no período processual, olha o detalhe, inclusive com a possibilidade de muitas testemunhas serem relacionadas pelos advogados do ex-presidente. Já estou apontando outra linha da defesa. A defesa do presidente pode botar, por exemplo, 250 pessoas como testemunha. E se falar que não pode 250, eles vão falar que ele não está podendo ter o direito completo à sua defesa, que ele está tendo a defesa cerceada. É isso que a Folha está defendendo. É isso. Agora, quem dá a melhor resposta para a Folha não sou eu, não. Olha só quem dá a melhor resposta para a Folha. O Jair Bolsonaro, olha aqui,
Após denúncia, Bolsonaro diz: a Folha é um lixo. Fora a Folha. A Folha de São Paulo não tem crédito para acusar ninguém, não tem credibilidade. Lamentavelmente, uma péssima imprensa, que é a Folha de São Paulo. Sai fora, Folha. É isso aí. Sai fora, Folha. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Desacelera, Folha. Desacelera, que está vergonhoso. Está vergonhoso. Melo, pois é. Você tem feito um trabalho muito bom aqui de desconstruir a Folha de São Paulo, porque a grande verdade é que a Folha de São Paulo está servindo de linha auxiliar para a defesa do Bolsonaro, né? Essa história de Alexandre de Moraes querer ser juiz do TSE e ser juiz do STF, aquela história do pastel de vento, né? Que ele não poderia compartilhar informações do inquérito do TSE com o inquérito do STF, sendo que ele era o mesmo ministro nos dois tribunais. Eu tinha que mandar um papel para ele. Ô, Alexandre, que é o Moraes. Pois é. Agora, não é de hoje, né, Melo? A Folha, ela, apesar de, em algumas ocasiões, tentar se vender como um jornal crítico ao governo Bolsonaro, como em algumas matérias até chegou a ser, a grande verdade é que sempre esteve de alguma maneira ao lado, né? Eu me recordo aqui que eu trouxe até para o Fórum Café a memória de uma matéria que eu fiz para a própria revista Fórum em 2018, na campanha ainda do Bolsonaro, antes dele se eleger, que eu recebi de um colega meu que trabalha na Folha de São Paulo, que obviamente eu não vou citar o nome, né? Informações ali de que a Folha de São Paulo estava proibindo seus jornalistas de se referir a Jair Bolsonaro como um candidato de extrema-direita. Um e-mail da direção do jornal, né? Um e-mail da direção do jornal, eu tive acesso a esse e-mail, para os seus jornalistas, proibindo a Folha de se referir a Jair Bolsonaro como um candidato de extrema-direita, porque, claro, isso assusta, de alguma maneira, a população. Antes de se abrir as portas do bolsonarismo, né? Não era bonito, não era legal você chegar falando eu sou de extrema-direita, né? E houve essa orientação não, essa proibição, esse veto dentro da Folha de São Paulo para que seus jornalistas não se referissem a Bolsonaro como extrema-direita. Ou seja, não vem de hoje, né? E o Melo, ele expõe de forma muito detalhada aqui, coesa, como a Folha de São Paulo segue aí passando pano para Bolsonaro e, por vezes, até o defendendo, né, Melo? Diante de todos os absurdos que Bolsonaro fez no país, dos crimes que ele cometeu e do inquérito que ele é investigado, né? Lamentou, inclusive, né, como mostramos ontem aqui, a vitória do Ainda Estou Aqui, né? Preferiu destacar que a derrota da Fernanda Torres, né? Derrota da Fernanda. Que derrota! Não, exatamente. Qual derrota? O filme amplamente vitorioso. Ganhou uma estátua, mas ganhou a indicação para o Oscar, que botou. A Fernanda ganhou o Globo de Ouro. Filme amplamente vitorioso, inclusive politicamente vitorioso aqui, com a retomada dos casos. Finalmente, pode ser que o criminoso lá, o que encobriu à época Major Abelhã e hoje General, venha a ser responsabilizado, passar uns diazinhos dele na cadeia, porque até hoje não apareceu o corpo, que ele mandou desaparecer com o corpo. Então, pois é. Até hoje, o crime continua. Assim como o golpe continua. E a Folha está favorecendo o golpe. O golpe continua. Tem muita coisa do golpe, muito golpista que não está nem, como eu estava falando, não está nem ainda sendo processado. Nem sendo processado. Tem um monte de general aí. Não podemos esquecer que um dia antes da posse da diplomação do Lula, no dia 11 de dezembro, os comandantes das 3 forças fizeram uma mensagem à população, praticamente incentivando as pessoas a irem para frente dos quartéis. Depois, mudou de ideia.
quando viu que a batata estava assando lá com o Joe Biden, que não ia ter apoio dos Estados Unidos para um golpe, 2 recuaram. Mas eles estavam no golpe. Estavam no golpe. Por que não deixaram prender as pessoas na frente dos quartéis, já quando o ministro Dino e o Ricardo Capelli foram lá, o executor, para esvaziar e prender todo mundo que estava lá na frente? Só deixaram no outro dia, mandando escapar todo mundo que era Kid Preto e outras coisas que estavam lá dentro. Afinal de contas, o cara que botou a bomba no caminhão disse que pegou a bomba lá, que as ordens e as coisas eram todas tiradas do acampamento do Brasília, em frente ao quartel. Lá era o QG do golpe. De lá, eles pegavam tudo ali, eles insuflavam as pessoas a fazerem. Tem o dia 12, o dia da diplomação, a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal e incendiar o prédio da polícia, ônibus incendiado por Brasília, provocando caos em Brasília, explosão de redes de transmissão de energia pelo país, 3 em São Paulo, 4 no Paraná, em Rondônia, se não me falha a memória, no Amapá, explodindo, querendo fazer um apagão no país. Com que objetivo? Isso daí foi só coincidência? Foi só coincidência? Não, isso tudo aí está na mesma trama. A mesma trama que hoje a Folha facilita quando fica dizendo que o julgamento está sendo apressado, que estão apressando o julgamento do Bolsonaro, que tem que ter calma, mais calma do que já está acontecendo. Isso daí está dando a impressão na população de impunidade. O próprio Bolsonaro, ele vai falando, vai fazendo as coisas, não acontece nada. Exato, é isso, Melo. É a Folha passando o pano para toda essa trama golpista, e essa trama continua, como você falou agora, né? A gente trouxe várias notícias aqui do Eduardo Bolsonaro conspirando, né, contra a investigação do golpe nos Estados Unidos, né? E a Folha passando pano para isso, não só passando pano, como abriu caminho, de certa maneira, para este governo, e depois e hoje segue minimizando, né, através dessas matérias que você traz aqui, a tentativa de golpe, a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro nisso, né? Só para registro, havia citado a matéria que eu tinha feito, revelando que a Folha, lá atrás, em 2018, proibiu seus jornalistas a se referir a Bolsonaro como candidato de extrema-direita. Eu estou deixando o link aqui dessa matéria publicada em 2018 na revista Fórum. Mas só para registro aqui, Melo, olha só que curiosa. Sabe como era o e-mail dos jornalistas da Folha, da direção? Era o seguinte, ó, assunto, né? Aqui, ó, aqui, assunto, para todos os jornalistas, extrema-direita, extrema-esquerda. Lembro que o manual de redação, na verdade, qualificação ideológica, seção atuação jornalística, reserva o uso dos termos extrema-direita e extrema-esquerda para designar facções que praticam ou pregam a violência como método político. Não há, na atual disputa eleitoral brasileira, nenhuma candidatura que enquadre nesta categoria. Jair Bolsonaro, do PSL, deve ser tratado como candidato de direita. Guilherme Boulos, do PSOL, como candidato de esquerda. A determinação vale apenas para textos noticiosos, não se aplicando a artigos de opinião. Eles usaram o Guilherme Boulos para dizer que, já que não pode chamar o Boulos de extrema-esquerda, não pode chamar o Bolsonaro de extrema-direita, porque extrema-direita é só aqueles que utilizam da violência como método político. Vamos metralhar a petralhada, não é utilizar a violência como método político, né? Falar que tinha que matar não sei quantos mil, não é usar a violência como método político, né, Melo? Assim, todo mundo já sabia quem era o Bolsonaro em 2018, né? Inclusive eu já estou esperando a hora que for ordenada a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e a prisão preventiva dele, e a Folha já vai falar que o Moraes está fazendo isso de vingança, porque o cara xingou o Moraes de ditador. Então, o Alexandre de Moraes não pode. O cara xinga o juiz, e aí o juiz não pode julgá-lo porque ele xingou o juiz, então tem que ser outro, que não um juiz xingado. Já ele vai mandar essa.
Aí ficou fácil, é só xingar todos, né? Xinga todos que Exato. todos são suspeitos. Ameaça O todo mundo. Supremo, é só falar que o Supremo tá comprado pelo Lula. Pronto, o Lula comprou todo mundo. A mala veio de Cuba. Veio de Cuba, coitado de Cuba, que Cuba comprava todo mundo. Lembra? Os dólares de Cuba, acusaram o PT, os dólares de Cuba, coitado, Cuba precisando de dólar desesperadamente, e os caras dizendo que estavam mandando dólar para cá. Está arriscado a dizer que os dólares de Cuba compraram os ministros todos. Mas é isso, que eles aleguem isso, que a defesa do Bolsonaro faça isso, são essas artimanhas de defesa, a gente pode contestar isso e tudo, mas isso aí faz parte. Agora, um jornal né, que se diz, cobrindo os fatos, fazer a defesa prévia do Bolsonaro, cobrindo como se fosse fato, o que é uma mentira deslavada, porque eles mesmos na matéria eles mostram que a Lava Jato correu e por que correu. Tinha 1.900 processos na frente e pulou por cima. Algum processo foi pulado aí? O Bolsonaro ser julgado? Tá. Vamos aguardar, ainda vai vir muita coisa ainda. O choro da Folha é terrível. É terrível. E eles tentando tirar o brilho, né, do Ainda Estou Aqui, no Oscar, foi... o tempo inteiro, horrível. Uma coisa horrível. Que morte horrível da Folha. É uma morte horrível. É uma morte horrível. Porque mesmo os outros jornais, eles vão... nem o Estadão é tão... Tá assim, desse jeito. É uma coisa impressionante. Impressionante. Mas é isso, pessoal. Estou aqui embebido nos raios de sol. Agora está dando para te ver. Agora eu cheguei aqui para o lado aqui. Ficou bom. Até amanhã, pessoal. Obrigada, Antônio Melo. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã.